Ok, pessoal, tudo bom? Tenham todos uma boa aula, né? Eu acho que tá dando para acompanhar bem aí as dinâmicas, né? Eu vou fazer aqui alguns avisos para que vocês fiquem bem cientes, né, do que está acontecendo aqui, porque às vezes eu olho no YouTube, né, e tudo mais, e aí vejo os comentários como se estivessem interagindo na aula em tempo real, tá? Então só retificando, tá, pessoal, que eu falei na aula zero. Essas aulas, né, de segunda a quinta, são aulas que são gravadas, tá? Então, quando acontecer essas aulas de segunda a quinta, vocês podem colocar nos comentários, né, o que vocês estão achando da aula, alguma dúvida e tudo mais, para quando a gente der uma olhada lá nos comentários, a gente ver, né, tomar nota para a gente falar na revisão sobre alguns pontos que vocês marcaram lá, tá bom? Então, lembre-se que é gravado, tá? Então, quando tiver uma solicitação de formulário, de preenchimento, de frequência, ignorem. Quando falar sobre a questão de link de quiz e tudo mais, ignorem, porque é uma aula gravada, tá bom? Agora, quando a gente estiver no ao vivo, aí não, aí sim a gente vai mandar o link para vocês. Vocês vão ver no chat aparecendo o link, tá bom? A gente vai marcar vocês comentando a aula, enfim. Então, na sexta, né, no caso na aula de amanhã, aí sim vocês vão interagir com a gente. Então, nossa aula, a sexta-feira vai ser às 19 horas, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo, né, para falar a verdade, a aula relacionada a esse tópico, né, ela acabou tendo um problema, né, e aí não teve como a gente aproveitar essa aula, tá? Então eu tô gravando essa aula para vocês, né, do zero. Por isso que vocês estão vendo eu comentando sobre os últimos acontecimentos, tá bom? Mas as próximas aulas é na mesma pegada, tá? Então vocês vão parar na hora que falar o quiz, né? Vão lá no site, clica no quiz e resolve. Algumas perguntas que o pessoal está me fazendo em relação ao quiz. Pessoal, o quiz ele é uma recomendação, tá? Não é obrigatório vocês estarem realizando o quiz, tá? Então não se preocupem em relação a isso, tá? Ah, não consegui resolver o quiz, ou então tô em inglês que eu não entendo, enfim, não se preocupe em relação a isso, tá bom? A ideia é que vocês utilizem o quiz como recurso a mais de aprendizado, tá? O que é obrigatório é vocês responderem ao formulário de atividade, tá? Que é o nome é atividade avaliativa, tá? Professor, eu não consegui a pontuação, eu zerei, enfim, pessoal, a gente não está avaliando a quantidade de pontos mínimas na atividade. A gente quer saber se vocês estão se dedicando, se vocês estão tentando, tá bom? Então não liguem tanto para a relação da pontuação, tá? Então, professor, eu copiei de um colega meu e tudo mais e coloquei lá com a minha pontuação máxima. A gente não está interessado nisso. A gente está interessado na evolução de vocês, né? No quanto vocês estão aprendendo. Eu não acertei nenhuma, mas você está tentando, isso é o que importa, tá bom? Então não fiquem encafufados aí em relação a se tá enviando atividade e não está acertando nenhuma ou está acertando, enfim, não pra gente isso o importante é o que você está tentando, né, por si só, tá? Então a gente quer ver a sua evolução, tá bom? Então, sem mais delongas, né, a gente vai tirar mais dúvidas na nossa aula online, né, na aula das aulas de sexta-feira. Então vamos dar continuidade a mais um assunto, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de coordenadas, tá? E aí depois disso a gente vai para a função linear, porque a gente vai agora entrar na história das funções, né? Função linear, quadrática, exponencial, certo? Então depois que a gente for verificando essas informações, né, de como colocar isso em um gráfico, né, a gente tem que entender como é que funciona esse sistema de coordenadas aí, tá? Que muita gente ainda tem dúvida, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de coordenadas, depois eu vou falar sobre função linear, e aí depois a gente vai nas próximas aulas trabalhar com outros tipos de função, tá bom? Então, vamos lá, começar.
Então, nossa jornada aqui a gente vai falar um pouquinho sobre sistema de coordenadas, depois vou falar um pouquinho sobre função linear, tá? Função afim, que são duas coisas diferentes, né? Aqui eu já até coloquei, ó. Função linear, ele tem essa forma, tá? Já a função afim tem outra forma aqui, tem um carinha que tá aparecendo aqui. Então, bora entender quem é esse cara, certo? E depois a gente vai fazer um estudo gráfico, tá? Então, pessoal, todo gráfico de uma função linear, afim, quadrática, exponencial, logarítmica, ele tem um comportamento, tá? E o gráfico, ele dá esse comportamento. Mas a gente tem que entender como estudar isso, né? Então, a gente tem que entender como é que funciona o sistema de coordenadas, tá bom? Então, a gente vai passar por essas 4 etapas aí na nossa aula de hoje, tá? Beleza. Então, como se encontrar no sistema de coordenadas? Pessoal, é o seguinte, a forma mais comum, né, que a gente vai encontrar de sistema de coordenadas, né, é uma representação de um plano cartesiano. Isso significa o quê? Que você vai ter um plano como um quadro, né, como a tela de vocês, se vocês estão assistindo aí, qualquer tela, ela é um plano cartesiano, onde você vai dividir esse espaço, né, dessa tela em x e y, né? Você pode pensar o x como sendo a largura e o y como sendo a altura, por exemplo, né? Ou então comprimento e altura, enfim. Você pode especificar o nome que você achar mais fácil aí para lembrar. Mas a gente só tem 2 dados, tá? Então, se são 2 dados, o que é que isso significa, né? Que são 2 dimensões, então não precisa ficar agoniado, meu Deus do céu, que diabo é sistema de coordenadas. Não, pessoal, é só isso, tá? Então, o sistema de coordenadas é como você se encontrar nesse plano, tá? Então, tem um plano com 2 dimensões no espaço, como eu vou me encontrar neste plano, tá? Então, a gente vai verificar aí nos nossos estudos, né, que a gente tem essa divisão desse plano em x e y, tá? Então, aqui a gente tem um sisteminha, né, nem quando a gente estudava com aqueles papéis quadriculados, né, das antigas, ali, caderno de caligrafia, né, tinha esses quadradinhos, mas esses quadradinhos aqui, quando a gente vê, é porque eles estão separando, né, em unidades essa reta, né, vamos pensar aí na aula do Diego, né, que falou sobre a questão dos números reais, né, então aqui você tem uma divisão em números reais, né, 2, 4, 6, só que isso é uma reta, tá, pessoal? Então, a reta são valores reais, então você tem valores ínfimos, pequenos e tudo mais, certo? Mas enfim, vamos pensar que é uma reta, tá? E aqui nesse plano cartesiano, né, sistema de coordenadas, a gente tem o eixo x, que aí a gente vai fazer uma analogia, né? A largura, a gente pode pensar em largura, pode pensar em comprimento, tá? Para fazer uma representação da realidade. A gente tem a largura, o comprimento, e a gente tem a altura, que a gente vai chamar de y, tá? Então, y é esse sentido aqui. Então, a gente também pode fazer analogia à horizontal, né? Professor, às vezes eu me confundo que é horizontal. É só lembrar daquela frase, veja a linha do horizonte, o mar, né? Então, você vê aquela linha assim, o marzão assim, oh, coisa linda, né? Imaginem um mar para relaxar mais. Tá? Então você vê aquele horizonte, tá? Então quando a gente fala no horizonte horizontal, a gente está falando de quê? Do horizontal, tá? Horizonte horizontal. Então o horizontal, só voltando aqui, ó, o horizontal é o x, tá? Então isso aqui é o eixo horizontal, certo? Já o y é o nosso eixo vertical, tá? Vertical me lembra muito do skate, né? Tem aquele skate que o pessoal fica né? Então aqui a gente tem o eixo vertical, tá? Beleza? Então é só lembrar. X horizontal, Y vertical, tá? Então isso é o que a gente chama de sistema de coordenadas 2D, tá? 2D vem de quê? 2 dimensões, tá? A gente enxerga no 3D, em 3 dimensões, tá? Então a gente consegue ter a noção de profundidade. E lá mais para frente, mas não é já saindo do básico, a gente tem a questão de algumas funções que você vai enxergar nesse 3D, né?
Mas aqui a gente vai só trabalhar com esses dois eixos, esse x e y, tá? Então, esses dois eixos é o que formam o nosso sistema de coordenadas, tá? Quando a gente fala de sistema, pessoal, a gente também pode pensar em uma forma de se localizar, tá? A gente tem um GPS, né? Que a gente consegue utilizar o sistema de GPS para se localizar. O sistema de GPS ele utiliza um sistema de coordenadas cartesiano, tá? Então você tem latitude e longitude. Então, baseado na longitude e latitude, você encontra um ponto na esfera, né? E ele projeta em um plano, né? No caso, numa coordenada do terreno, digamos assim, né? Então você vai ver o uso do sistema de coordenadas em várias coisas, tá? Em várias coisas mesmo. Então agora eu acho que já deu para entender, né? O que é sistema de coordenadas. Espero, beleza? Então, pensando nisso, como é que a gente vai localizar um ponto nesse sistema de coordenadas? Então o plano ele pode ser especificado por dois pontos, né, que eu falei para vocês, no eixo X, que é o nosso eixo horizontal, e no eixo Y, que é o nosso eixo vertical, tá? Mas se eu quero justamente localizar esse ponto, né, como no GPS, qual é a representação? A gente tem uma representação que a gente chama de tupla, tá? Então, tupla é uma representação onde o primeiro valor é a nossa abscissa e o segundo valor é a nossa coordenada, tá? Então, se eu quiser localizar um ponto nesse plano cartesiano, nesse sistema cartesiano, eu vou dar uma abscissa e uma coordenada. Aliás, não é nem coordenada, é uma ordenada, tá? Coordenada é o que se diz os dois, tá? Então, coordenada é um ponto formado, né, por o primeiro valor sendo uma abscissa e o segundo ser uma ordenada. Isso é uma coordenada, tá? Então, se eu posso representar um ponto por x e y, né, no plano 2D, como é que eu vou fazer o desenho disso, tá? Então aqui vamos fazer um exemplozinho. Digamos que eu queira localizar o ponto 2, 3, tá? A coordenada 2, 3. Então, como eu falei, o primeiro valor corresponde ao x. Então a gente vai olhar que eixo. É o eixo vertical ou horizontal? Horizontal ou vertical? Né? Não, professor, faça isso que nem o Chaves, não. É horizontal ou é vertical? O sinal da cruz, né? Horizontal ou vertical? Então o x é o eixo horizontal, tá? Então eu vou localizar o 2 no eixo horizontal. Então o 2 ele está localizado aonde? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Ele está aqui, né? O 2. O 2 está bem aqui, certo? Então esse é o 2, tá? E o 3? O 3 é o que? É o eixo vertical. Onde é que está o 3? Opa, o 3 está aqui, certo? Beleza? Então como é que a gente vai fazer essa localização? Você vai traçar uma linha paralela, tá? Aqui ao eixo Y, passando pelo 2, e vai traçar uma reta paralela ao eixo X, passando pelo Y ali, que é o 3, tá? E aí esse ponto de encontro aqui, pessoal, é justamente a localização do ponto 2, 3, tá? Então, se você quiser localizar um ponto nesse sistema de coordenadas, você vai fazer dessa forma, tá? Então, primeiro pega o ponto no eixo, de acordo, né, com o valor. Então, se no caso é o 2, você vai pegar o 2 e vai traçar uma linha paralela ao eixo Y. E depois fazer uma com o Y em relação a esse X. Pessoal, o que é paralelo, né? Paralelo são duas retazinhas que têm mesmo sentido e direção, praticamente, no mesmo sentido, direção não tanto. Então você vai ter aqui umas duas retas que têm a mesma direção, tá? E elas não são uma em cima da outra, né? Não são iguais, tá? São retas que estão a certa distância, mas têm a mesma orientação. Isso é o que a gente chama de reta paralela, tá? Então quando eu falei aqui, traçar uma linha paralela, é lembrar disso daí. Qualquer coisa, pensem também em outra representação lá, vamos pensar na ginástica, né? Ginástica olímpica, que tinha lá as barras paralelas, né? Que via a ginástica jogando de uma barra para outra.
Qual é o diferencial dessas duas barras? Tem esse mesmo conceito. Elas são duas barras paralelas. Uma fica mais em cima, outra fica um pouquinho mais embaixo assim, né? Mas elas têm a mesma direção, orientação, tá? Beleza, então, paralelo é isso. Ok? Ficou claro como localizar um ponto no espaço cartesiano? Espero que sim. Então, vamos lá. Então, aqui a representação é bonitinha, né? Então, você vai traçar uma linha paralela aqui ao eixo Y passando pelo 2. Aqui, paralela ao X passando pelo 3. E você marca o pontinho aqui. E esse é o ponto, né, que a gente está interessado. Usualmente a gente representa esse ponto por uma letra maiúscula do alfabeto, tá? Então você pode colocar ponto P, A, B, C de forma maiúscula, tá? Uma forma de representar. Beleza. Então aqui a gente pode colocar dessa forma. Ponto 2, 3. Então P, abre o parênteses, que é a tupla, né? 2, 3, tá? E a regra básica da matemática é: se está fácil é porque está errado. Não, pessoal. Isso não é bem assim, não. Tá? Tá fácil, tá tranquilo. É só isso, tá bom? Só isso, professor. Só isso é muita coisa. Talvez. Pessoal, a gente pode até utilizar alguns sistemas, né, para a gente poder visualizar isso melhor. Eu oriento vocês a utilizarem o GeoGebra, caso vocês queiram ver isso melhor, ou ainda não ficou muito claro. Então, o GeoGebra é uma ferramenta ótima para você poder fazer uma verificação disso. Aqui é um íconezinho, tá? Se você clicar aqui nessa imagem, ele vai abrir um link para o GeoGebra, tá? Ele vai lhe direcionar a esse site aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. É bom fazer no computador, né? Mas no celular também tem o GeoGebra para celular, tá? Você pode instalar o GeoGebra para ver algumas funções das nossas próximas aulas, então eu recomendo até, tá? Então aqui, ó, a gente tem o mesmo eixo, né? O mesmo sistema de coordenadas aqui, 2D. E aqui a gente pode especificar aquele ponto 2, 3, ó. P, abro parêntese, 2,3, tá? Então aqui vai estar o nosso pontinho 2 e 3. Professor, mas não estou vendo o 3 aqui não, porque ele está bem por aqui assim. Bora dar um zoom aqui, ó. Pronto. Então a gente consegue observar o ponto 2, 3, tá? Então se você quiser utilizar o GeoGebra para ver onde é que o ponto está, não desenhou direito, quer entender melhor, você pode estar colocando nessa ferramenta aí, tá? Um adendo aí para vocês brincarem também com outras representações, tá? Tem vários. Hoje, pessoal, hoje em dia, a gente não está limitado só a papel e caneta. A gente pode usar o celular para investigar as coisas, para entender melhor. O importante é a gente saber pesquisar. A gente tem um recurso muito, muito bom que é a internet. Então, bora utilizar a internet para isso também, né? Para entender melhor de um assunto, para pesquisar sobre, tá? Então, ao longo das aulas, vocês também vão tendo essas orientações, né? Esses bizus que a gente vai passar para vocês também. Ok. Em relação a quadrantes, tá? O que são quadrantes? Pessoal, é o seguinte, quadrante é uma região de pontos. Então, vocês viram que tem uma reta horizontal e uma vertical. Ele tem um espaço aqui bidimensional todo. Essas duas retas meio que cortam esse plano em 4 partes. Essas 4 partes é o que a gente vai chamar de quadrante, tá? Então, a gente pode localizar um ponto dentro de um quadrante, por exemplo, tá bom? Deixa eu passar por aqui, é mais fácil. Então, a gente tem 4 quadrantes. O primeiro quadrante é esse daqui, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá bom? Então, esses são os quadrantes que a gente vai ter no plano bidimensional, tá? O que é que a gente vai observar de propriedades para localizar um ponto dentro de cada quadrante? A gente observou que um ponto ele é determinado por 2 valores, né? O que é a abscissa e a ordenada, tá? Então, para estar no primeiro quadrante, eu vou considerar o x sendo maior ou igual que 0 e o y sendo maior ou igual que 0, tá bom? Então, se os 2 valores forem positivos, por assim dizer,
eles estão no primeiro quadrante, que foi o caso do ponto 2, 3, né? 2, 3 está localizado no primeiro quadrante, tá? No segundo quadrante, a gente já vai ter outra configuração. Que configuração é essa? O x ser menor que zero e o y ser maior que zero. Professor, mas eu vou ter que decorar tudo isso? Não. Basta você analisar como é que está os valores numéricos aí dentro dessas retas horizontais e verticais, do x e y. Então, observe aqui no primeiro quadrante, eu tinha valores positivos aqui, e valores positivos aqui. Então, quando eu pegava um ponto aqui, eu estou tendo um valor positivo e outro valor positivo, certo? Por isso que eu consigo identificar isso que está no primeiro quadrante. Aqui a gente está colocando uma formulazinha para você se localizar melhor, mas olhando o gráfico, pessoal, vocês já vão conseguir compreender isso, visualizar isso também, tá? Então, se por acaso, professor, não tenho muita dificuldade de entender essas expressões booleanas, né, de maior ou menor, tá? Não é problema, tá, pessoal? Normal. Até a gente criar o hábito, costume, né? Às vezes fica muito mais fácil, depois vocês vão ver como é muito mais fácil eu utilizar esses sinais para me localizar, né? Para me localizar melhor nesse espaço. Tá? Então, bora se esforçar para entender um pouquinho mais esses sinais, tá? Mas, de novo, dá para você analisar pelos valores, tá bom? Então, voltando, segundo quadrante. No segundo quadrante eu tenho o x menor que zero, né? É só olhar aqui os valores, São valores negativos para o x e para o y são valores o quê? Positivos, não tem um menuzinho à frente, né? Não tem esse operador na área aí, tá? Então, segundo quadrante dessa configuração. Terceiro quadrante. Você consegue já imaginar o que acontece no terceiro quadrante? Dá uns segundinhos aí para vocês entenderem. Então, quem respondeu que são os dois valores negativos? Correto, essa é a ideia, tá? Então, o terceiro quadrante é o quê? São dois valores negativos. Então, tanto o x é negativo, quanto o y também é negativo, tá? E no quarto quadrante? Qual é a diferença? Né? Então, eu acho que vocês entenderam também. Que no quarto quadrante eu vou ter já valores negativos para o y e valores positivos para o x, tá? Então, isso aqui vai localizar o ponto no quarto quadrante. Perfeito? Legal? Então, aqui é como a gente pode localizar um ponto dentro dos quadrantes, né, do plano bidimensional, tá? Outra forma também que você pode observar, outra representação, é sinais, né? Então, se o primeiro valor é positivo e o segundo valor é positivo, está no primeiro quadrante. Se o primeiro é negativo e o segundo é positivo, está no segundo. Se ambos são negativos, está no terceiro. E se o primeiro for positivo e o segundo for negativo, você está no quarto quadrante. Tá? Então, você pode também analisar utilizando sinais. Tá? Legal? Então, baseado nisso, pause aí o vídeo, né, nesse momento, e localize esses pontos aí. Qual é o quadrante em que o 1 está, o 2 está, o 3 está, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 estão, tá? Então, eu recomendo que vocês parem o vídeo um pouquinho e tentem localizar isso daí. Beleza. Então, voltando, né? Então, esses pontos estão localizados em quais quadrantes, né? Então, aqui tem uma forma de você conseguir visualizar isso daqui melhor, né? Usando sinais. Então, a gente vai analisar em cima dos sinais onde cada um está, tá? Então, dessa forma, a gente pode observar o quê? Que no 1 ele está no segundo quadrante, porque eu tenho a configuração menos e mais, né? Ó. Menos e mais. Então, ele está no segundo quadrante. O segundo está em qual quadrante? Primeiro, né? Dois valores positivos. O terceiro, menos e mais, né? Tá no segundo. Da mesma forma que o quarto. O quinto já está no quarto quadrante, né? Quarto quadrante. Dois valores negativos está no terceiro, né? E primeiro, dois valores positivos. E quarto, valor negativo e positivo. Tá bom? Perfeito, galera. Beleza? Ficou claro? Então, a gente, por enquanto, vamos ficar nessa questão do sistema de coordenadas utilizando os pontos, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver quando a gente for falar sobre análise gráfica, tá?
Então, bora agora entrar numa função, né? Que é o que a gente chama de função linear. Professor, qual é a diferença de uma função para uma equação que a gente viu com o professor Diego, tá? Pessoal, na função, você vai ter uma forma mais dinâmica, digamos assim, de você descrever uma relação, tá? Então, função, como eu falei lá na aula de introdução à função, é uma relação, tá? Então, a relação bem firme, digamos assim, né? Digamos, uma relação assim legal, boa, que não muda, é uma função linear, porque ela tem uma forma só, tá? Então, eu vou ter uma relação entre um valor e outro, que a gente pode chamar de um valor entre a imagem e o domínio e imagem, tá? Então, as relações que a gente vai trabalhar em funções, tá? Então, a função linear, ela tem essa forma. Então, se por acaso for perguntado qual é a forma de uma função linear, é essa daqui, tá? Não muda. Opa, deixa eu mudar aqui a caneta. Essa daqui, ela não muda, tá? Então, toda função linear, ela tem esse formato AX. Daqui a pouco a gente vai ver o que é que significa esse AX, tá? Então, uma definição um pouquinho matemática, né? Porque a gente não pode fugir disso, estamos no curso de matemática, né? Então, uma função linear é uma função dos reais nos reais. Quando a gente fala dos reais, lembra lá do conjunto que o Diego falou. Então, é uma função que eu vou ter valores reais, dando como resposta um valor real também. Ou seja, eu vou entrar com o domínio um número real e eu vou ter como imagem um número real também, tá? E ela é definida dessa forma: f de x é igual a alfa vezes x, ou a vezes x, enfim. Sendo alfa um número real diferente de zero, tá? Se esse alfa for zero, eu não tenho uma função linear, eu tenho uma função constante aí no caso, né? Porque não importa o valor do x, do lado direito vai ser sempre igual, que seria zero, né? Qualquer número multiplicado por zero, zero. Então, esse alfa não pode ser um zero, tá? Senão, não seria uma função linear. Como eu falei, uma função vai definir uma forma, né? Quando a gente coloca uma nomenclatura como função linear, a forma é essa. Se você modifica essa estrutura, não é uma função linear mais. Então, essa função linear a gente vai ver agora, tá? Então, a gente pode chamar também o alfa, né? O a, qualquer número que vai multiplicar o x, né? Que a gente está colocando uma incógnita, mas essa incógnita, pessoal, não é incógnita que você vai descobrir, digamos assim, né? É uma incógnita que é fixa, tá? Então, a gente pode colocar um valor qualquer real para esse alfa aí, tá? Certo? Se você coloca o alfa igual a 1, a gente tem o que a gente chama de função identidade, porque o valor que você vai colocar para o x, você vai ter para o y. Professor, você acabou de falar um negócio que eu não entendi nada. Como assim o valor que você bota para o x vai ter para y? Né? Então, pessoal, por isso que a gente falou um pouquinho sobre o sistema de coordenadas. Lembra que eu falei que no sistema de coordenadas eu preciso de dois valores, o x e o y, né? Então, numa função linear, a gente pode enxergar esse primeiro valor aqui como sendo o x e esse valor aqui como sendo o y. Ou seja, o x é o meu domínio e o y é a minha imagem, tá? Então, quando a gente faz essa representação aqui, ó, o que é que significa isso? O x é o valor que você vai colocar para o seu domínio e o resultado é a imagem. Então, às vezes vocês podem olhar em alguns materiais de consulta essa terminologia aqui, ó, y igual a f de x, tá? Ou seja, eu não tenho um y aí, né? Mas você vai encontrar, quando você vai fazer com representação gráfica, que o y, né, o que vai ser colocado no eixo vertical, é o resultado da função, né? Ou seja, você vai colocar valores para o x e você vai ter um resultado. Esse resultado é o y, tá? Que vai denotar um ponto no espaço, tá bom? Vamos trabalhar mais isso, um pouquinho mais, tá bom? Não se preocupe não, que vai dar certo. Então, bora ver um exemplo prático do uso de uma função linear, por exemplo. Então, bora ler aí esse exemplo aí.
Em uma loja são vendidas pamonhas, cujo preço de venda é igual a R$ 3. Aí você já fica pensando, opa, tô com vontade de comer uma pamonha. Rapaz, é bom mesmo. O valor da receita total da venda dessas pamonhas é obtida multiplicando-se o preço de cada unidade pela quantidade vendida, tá? Ou seja, se eu vendi 10 pamonhas, eu vou pegar esse 10 e multiplicar pelo valor da unidade, né? E eu vou saber o quanto eu ganhei aí de venda, tá? Beleza. E aí ele complementa, né? No exemplo, considerando o x a quantidade vendida, determine a função que representa a situação descrita. Então, numa função, pessoal, a gente sempre tem que imaginar o que é que varia e o que é fixo, tá? Então, nesse caso aqui, o que é que está variando, pessoal? O que está variando é quantos eu vou vender. Eu não sei quanto eu vou vender. Pode ser que hoje eu venda 2, pode ser que amanhã eu venda 10, depois da manhã eu venda 50. Então, isso está variando, tá? Então, se isso varia, é o nosso X. Já o que é que não varia? O valor, né? O valor da pamonha não está variando, não. O valor da pamonha é 3, tá? Então, é um valor fixo. Então, se a nossa função, né, ela tem a forma geral dessa forma aqui, ó, f de x igual a alfa x, o que é fixo? É o nosso alfa, tá? Nosso alfa é determinado. Então, nosso alfa está sendo quem, pessoal? 3. Então, a nossa função vai ser o quê? F de x igual a 3 vezes x. Essa é a nossa função. Então, a função que representa essa situação é f de x igual a 3x, tá? Ou seja, se eu vender uma pamonha, quanto é que eu vou ter no final? 1 vezes 3, R$3. Se eu vender 10 pamonhas, quanto é que eu vou ter no final? 10 vezes 3, que é R$30. E assim sucessivamente, tá? Então, na letra A, a resposta correta é o que? F de x igual a 3x, tá? E na letra B, qual seria... Isso aqui é a letra A, tá? E na letra B, seria o que, né? Ora, eu quero saber agora, se forem vendidas 200 pamonhas, quanto é que eu vou ter no final? Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por 200, tá? Então, vai ficar o quê? F, quem é x agora? 200. É igual ao quê? 3 vezes o x, que é 200. Para não confundir esse vezes com x, tá, pessoal? Eu vou usar esse pontinho aqui, ó, tá? Só para representar que eu estou multiplicando, tá bom? Fica melhor. Então, 3 vezes 200, que é igual a R$600, tá? Então, f de 200 é 600. Ficou claro, pessoal? Então, função linear, eu tenho essa particularidade, né? Eu vou ter um valor que vai ser multiplicado pela variável, tá? Então, no caso aqui, o valor que a gente tinha, que é fixo, é o 3, né? Que é o valor da unidade da pamonha. E o que está variando é a quantidade de pamonhas vendidas, tá? Legal? Claro? Massa. Outro exemplo, né? Exemplo 2. Exemplo 2 é uma questão da FUVEST, tá? Bem antiguinha aí, mas é uma questão bem interessante também. No dia a dia a gente vê isso muito, né? Então, diz o seguinte: descreva a função que representa o valor a ser pago após um desconto de 5%. Faltou um bicho aqui. 5% sobre o valor X de uma mercadoria, tá? Então, vamos lá. O que é que ele está falando aqui? Ora, eu tenho uma mercadoria que custa um valor. Ele falou o valor? Não, não falou o valor, certo? Mas o que é que ele disse? Ele disse que vai ser aplicado um desconto de 5%, tá? Então, bora pensar um pouquinho, pessoal, em porcentagem. Às vezes a gente apanha um pouquinho, né, para entender essa porcentagem, mas é uma coisa que a gente vê no dia a dia, no mercado, no comércio, né? E é uma coisa que a gente também tem que pensar bem, né? Então vamos lá, bora pegar um exemplo prático. Às vezes tem alguns cantos, estabelecimentos de venda de comida, né? Que você tem que pagar uma porcentagem pro atendente,
né? 10% às vezes. Tem canto que nem cobra, né? Mas tem canto que cobra essa porcentagem fixa aí, né? Como uma recomendação, isso não é obrigatório, né? Não se pode obrigar você a pagar a porcentagem, mas usualmente a gente paga, principalmente quando é bem atendido, né? Então, vamos pensar o seguinte, nessa porcentagem de 10%, né? O que é que esse 10% significa? Então, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de todo, tá? O que é o todo? O todo é 100%. Então, o todo aqui é 100%. Se eu estou falando que desse todo eu vou dar 10%, ou vou descontar 10%, ou seja lá qual porcentagem eu vou te fazer, eu estou tirando desse todo, tá? Então, se eu coloco assim, eu vou entregar 10% aqui para a pessoa aqui. Então, é como se eu dividisse esse espaço aqui em 10 partes iguais, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer quase igual. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Né? Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E aí eu vou pegar esse pedacinho, né? E vou dar para a pessoa lá, para o atendente, tá? 10%. Então isso aqui significa que é 10% desse todo aqui, tá bom? Isso para qualquer porcentagem, tá? Então, imagina que eu vou querer um aumento de 5%. Será que compensa mais o aumento de 5% ou adicionar R$500 na minha conta? Vai depender de quê? Do valor que você ganha, tá? Então, se o valor que você ganha é muito alto, a porcentagem pode ser bem maior do que 500. Mas pode acontecer de você não ganhar tanto e a porcentagem ser inferior a R$500, vamos supor. Então é importante que a gente entenda o que é que significa porcentagem, né? Quando a gente fala de dinheiro fica mais fácil, né? Costumava já dizer isso. Então beleza, então 100% é o todo. Quando a questão fala qual vai ser o valor pago após um desconto de 5%, isso significa o quê? Que eu vou pegar o valor total e vou tirar desse valor total 5% desse valor, tá? Porcentagem, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo, tá? Então você vai imaginar em uma fração, como eu estou colocando aqui na representação, tá? Então nessa representação aqui, pessoal, o que é que corresponde àquela fatia ali? Corresponde a 1 sobre 10, tá? 1 sobre 10. Ou seja, 10% é 10 sobre 100, tá? Aí você corta aqui os zeros, dá 1 sobre 10, tá bom? Então toda porcentagem você pode ver como uma fração. O que significa 100%? É 100 sobre 100, que é o todo, né, que eu estou chamando aqui, que é 1, tá? Esse valor é um valor que você vai multiplicar por outro. Então, como assim, né? Então, se eu estou dizendo que a mercadoria ele custa X, o todo dele é X. Se eu quero fazer um desconto, por exemplo, de 50%, o que significa 50%? Que vai se tornar metade do valor, né? Eu vou descontar metade do valor. Então, se um produto ele custa X reais, eu vou descontar metade. Então, menos a metade dele, que é 50%. Então, menos 1/2 de X. Tá? Pessoal, mas como você chegou nesse meio, não é 50%? O que é 50%? 50% é a mesma coisa de quê? 50 sobre 100 vezes X. Tá? O que é 50 sobre 100? Vamos simplificar aqui, ó. Cortei, ficou o quê? 5 sobre 10. Divido em cima e embaixo por 5 e eu vou ter o quê? X menos 1/2 de X. Tá? Então, a porcentagem é um valor multiplicado pelo todo, tá? Se eu digo, eu quero saber quanto é que é 10% de 100, você vai pegar 10% e multiplicar por 100, tá? 10% de 3 milhões, você vai pegar 10 sobre 100, ou 10% vezes 3 milhões. Ou seja, pessoal, esse valor da porcentagem é um valor fixo, que não muda, tá?
Então, tem a mesma representação de uma função afim. Então, bora agora esquematizar nesse mesmo estilo aqui a questão dos 5% de desconto. Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha função, ela vai ser igual a quê? Vai ser igual. Se é um desconto, eu vou tirar, né? Eu vou subtrair. Então, se o valor da mercadoria é X, e eu vou tirar 5%, então vai ser o quê? Menos 5% de X. Tá? Então, X igual aqui, só para dizer que é a mesma coisa. Tá? Então, f de X é igual a X menos 5% de X. Agora, vou melhorar a representação aqui para ficar melhor. Eu tirei essa porcentagem. Então, vai ficar X menos 5 sobre 100. X. Tá? Isso é igual ao quê? Isso é igual a... Fazendo o MMC, né? Vai ficar 100x menos 5x sobre 100. Coloquei tudo aqui no mesmo denominador. Tá? Isso é igual a quê? 95x sobre 100. Tá? E aí você pode também... Isso aqui já está correto, tá, pessoal? Todas as etapas aqui que a gente está fazendo já está a função correta. Tá? F de x eu posso colocar como sendo 95x sobre 100. Tá? Posso também falar que é o quê? F de x é igual a 0,95 vezes x. Eu posso também colocar f de x é igual a 95% de x. Então, tudo isso aí é forma de representar a mesma coisa. Tá? Tudo é igual. Beleza? Então, nossa fórmula a gente pode eleger uma delas. Tá? Então, eu posso eleger essa daqui. Ou seja, se eu quero saber, né, qual o desconto em uma mercadoria, eu posso pegar o valor da mercadoria e multiplicar pelo que sobra. Né? É isso que está acontecendo aqui. Então, se eu quero saber quanto é o valor de uma mercadoria após um desconto de 5%, eu vou pegar o valor da mercadoria e multiplicar por 95%. Se o desconto fosse 15%, você ia pegar o valor da mercadoria e multiplicar por 85%. E assim sucessivamente. Então fica muito mais fácil a gente entender um desconto usando a porcentagem. É só pensar no que é que falta. Entende? Legal, né? Então quando você for para uma loja e a pessoa disser assim, o desconto está de 20% em qualquer peça, por exemplo, né? Então, ao invés de você pegar o valor menos 20% do valor, você pode simplesmente pegar 80% e multiplicar pelo valor, que vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Então, isso é o que a gente consegue observar fazendo simplificações, né? Legal, galera? Beleza. Outra particularidade de uma função é que a gente vai ter também uma representação de que a gente chama de comportamentos, né? A função vai ter um comportamento, tá? Isso vai ser bastante utilizado no estudo gráfico, beleza? Então, quem é que vai determinar um comportamento da função? Vai ser justamente o coeficiente dela, tá? Então, que é o valor fixo, né? Que é o valor constante, tá? Que não muda na função. Então, o coeficiente alfa da função também é um fator que vai determinar se a função será crescente ou decrescente, tá? Então, o que é crescente? O que significa essa terminologia crescente e decrescente? Quando o x aumentar, se o valor do y, que é o valor da f de x, também aumentar, a gente tem uma função crescente. Se o x aumentar, mais o valor do y ele diminuir, a gente tem o que a gente chama de função decrescente. Ou seja, quanto mais você vai aumentando o x, o valor vai diminuindo da função. Tá? É como se imaginasse o valor dos produtos hoje em dia, como está aumentando, né? Por mais que você vá comprando, você vai levando menos sacola, vai diminuindo a sacola, né? Então você tem uma função decrescente aí, tá? Então isso é tudo olhando o valor do coeficiente da função, tá bom?
Então, analisando isso, para saber se a função ela é crescente ou decrescente, basta você ver quem é que está acompanhando o x. Qual é o sinal desse valor que está acompanhando o x. Então, se o valor é positivo, ó, positivo, significa que a função é o quê? Crescente. Se o valor é negativo, significa o quê? Que a função é decrescente, tá? Então, em cima desses valores aí, você vai saber se a função ela é crescente ou decrescente. Nesse caso aí vai ser o quê? Os outros dois. Dá uma pausa aí para você responder. Então, voltando, né? Vão ser crescentes também, né? Porque são valores positivos. Então, tanto no C quanto no D, você vai ter valores ou funções crescentes, tá? Você também pode analisar, pessoal, isso no GeoGebra, né? Vou trazer aqui o GeoGebra de novo pra gente. Então, se eu colocar aqui, ó, f de x igual a... Vamos pegar aquela função lá da porcentagem, né? 0,95x. Observação, tá, pessoal? Quando vocês forem utilizar o GeoGebra, a vírgula você vai ter que colocar um ponto, porque senão ele vai se confundir com a tupla, tá? Então, vamos colocar aqui ponto. Então, bora observar aqui essa função. Ó, quando o x está aumentando, o que está acontecendo com o y? Ele também está aumentando, tá? X está aumentando, o y está aumentando. A reta, pessoal, nada mais é do que uma quantidade infinitesimal de pontos, tá? Então, esse cara aqui é um ponto, beleza? Vou até marcar aquele aqui, ó. Aquele é um ponto, tá? Então, cada pontozinho aqui, ou cada ponto aqui é que vai definir a reta, tá? E esse ponto é uma relação, certo? Então, o valor aqui 2 corresponde ao quê? A um determinado valor no y, beleza? Então, aqui é uma função crescente. Bora ver a função decrescente aqui. Também está aí nos slides, né? F de x igual a menos 0,5x, ou 0,5x, né? Olha como é que vai ficar essa função, ó. Quanto mais eu estou aumentando o x, que está sendo com ponto, né? No eixo y está diminuindo. Então, eu estou aumentando o x e o y está diminuindo, tá? Estou aumentando o x, o y está diminuindo, beleza? Então, você tem aqui, no caso, uma função decrescente. Então, você pode imaginar uma reta, né? Se ela está nesse sentido aqui, não sei para você estar esperando, está nesse sentido aqui, ele está crescendo, né? O x cresce, o y também está crescendo. Se inverter, né? Quanto maior o x, menor vai diminuindo aqui o y, você tem uma função decrescente. Certinho? Tranquilo, né? Bom demais, fácil demais. Espero que esteja sendo fácil mesmo. Qualquer coisa a gente tira dúvidas na nossa aula de revisão, tá, pessoal? Beleza. Então, ok, eu entendi que a função linear eu vou ter ali um a multiplicado pelo x e tudo mais, né? E o que é uma função afim? É uma função que já tem outro formato, beleza? Ele tem aquele ax, mas ele vai ter um mais alguma coisa, tá? Uma observação, tá, pessoal? Esqueci de falar para vocês, mas vocês viram que essas duas funções que a gente falou, eles passam pelo que a gente chama da origem, né? O 0, 0, tá? Ele passa pela origem. Numa função afim, ele só vai passar pela origem se o b for diferente de 0, tá? Aliás, igual a 0. Ele só vai passar pela origem se o b for igual a 0. Se o b não for igual a 0, ele não passa pela origem. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. Então, definição, tá? O que é uma função afim? Uma função afim também é uma função que vai dos reais nos reais, também conhecida como função de primeiro grau, né? Vocês podem conhecer aí, né, nos tempos áureos, como função de primeiro grau, tá? E ela é definida de que forma? F de x é igual a ou alfa vezes x mais b, tá? Sendo a e b números reais, com a diferente de 0, tá? Então, aqui da mesma forma, né, que na função afim, o a tem que ser diferente de 0 para ser uma função afim, tá bom? E o b tem que ser um número real positivo também, senão vai ser uma função linear, né?
Então, esse tipo de função, o A é conhecido como coeficiente de B, de x, desculpa, e representa o que a gente chama de taxa de crescimento ou variação da função. Do mesma forma que a gente viu aqui a função linear, que o alfa, né, é o que vai determinar se a função é crescente ou decrescente, aqui também, tá, pessoal? Então, o número que acompanha o x é que vai dizer se a função vai crescer ou não, tá? B ele não tem esse poder, digamos assim, porque ele não está multiplicando por nenhuma variável, ele é fixo, tá? B é também chamado de termo constante, tá? Ele não se modifica. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de exemplos, porque vocês vão começar a entender que existem vários exemplos disso no nosso dia a dia, tá? Então, bora trabalhar aqui com esse exemplo aqui. Então, novamente, tá? Bora só recapitular para vocês conseguirem entender a ideia da questão do exemplo ali. Então, quando eu digo que f de x é a vezes x mais b, isso significa o quê? Que o a, né, é um valor que está acompanhando o x, porque quanto o x aumenta, eu tenho que é proporcional, né? Então, eu vou ter um aumento proporcional em cima de um valor ali. Já se esse outro número, né, que no caso é o b, ele é fixo, ele não depende da variação do x, então esse cara é um termo constante, tá? Então, bora ver aqui o exemplo. Então, nesse exemplo, o que é que diz aí, né? Os mototaxistas da cidade decidiram cobrar agora a bandeirada, né? Não sei, pode ser que não seja da época de vocês, que é o Uber, né? Para alguns é, né? Que sabe o que significa bandeirada, mas até hoje ainda existe táxi, né? Então, tá valendo ainda o exemplo, tá bom? Então, o que é a bandeirada, pessoal? Bandeirada consiste em um valor fixo só para o cliente sentar na garupa. No caso do carro, no táxi, né? O fato da pessoa já entrar já vai cobrar aquele valor, tá bom? Então, quando a pessoa, usualmente, quando você vai fazer uma corrida de moto, né? Que a gente chama também aqui, Parnaíba, a pessoa, você pergunta para a pessoa, né? Ei, quanto é que é para tu me levar daqui para acolá? Aí a pessoa diz, eu cobro 7. É um valor aleatório, digamos assim, né? Não é um valor tabelado. Talvez para a pessoa é, né? Mas para a gente não sabe. Então eles decidiram fazer uma forma mais, digamos que, correta, né? De calcular um valor de uma corrida. Por isso que eles colocaram essa bandeirada e vai ter um valor por quilômetro rodado, tá? Então, bora ler aqui o exemplo. Fica melhor, fica mais claro. Então, ó, os motoristas da cidade decidiram cobrar agora a bandeirada, que consiste de um valor fixo só para o cliente sentar na garupa e uma parcela referente aos quilômetros rodados. O objetivo é oferecer um valor mais justo. Sabendo que uma pessoa pretende fazer um percurso de 4 quilômetros, em que o preço da bandeirada é igual a R$ 3,50 e o custo por quilômetro rodado é igual a R$ 3, determine. Tá? Então, eu já sei que uma pessoa ali, né, vai para um destino que é a 4 km de distância. O valor da bandeirada é R$ 3,50. O custo por quilômetro rodado é R$ 3, ou seja, a pessoa andou 3 km, 1 km, R$ 3. Mais outro quilômetro, R$ 6. Mais outro quilômetro, R$ 9. Mais outro quilômetro, R$ 12. Tá? Então, cada quilômetro corresponde a um valor de R$ 3. Na letra A ele pergunta o seguinte, qual é a função que expressa o valor total cobrado pelo motorista nesse caso aí? Então, não vamos usar a função, isso é que é claro, né? Então, se ele vai cobrar um valor fixo, quando a pessoa senta na garupa, quanto é que é o valor que ele vai cobrar só por sentar na garupa? Opa, professor, é R$ 3,50. Então, o preço que a pessoa vai pagar, né? Vai ser igual a R$ 3,50. Mas, qual é o valor que ele cobra por quilômetro? Opa, o valor que ele cobra por quilômetro é R$ 3. Beleza, 3 vezes quanto? Vezes quantos quilômetros rodaram aí, né? Que no caso foram 4 quilômetros. Então, R$ 3 vezes 4 quilômetros, que vai dar quantos quilômetros deram, quantos reais deram 4 quilômetros rodados. Então, isso aqui vai ficar como? R$ 3,50
mais 12, que é igual a 15,50, correto? Então, esse aqui vai ser o valor pago pela passageira, né? Então, a passageira pagou 15,50, correto? E cálculo 12 mais 3,50. Beleza. Então, isso daqui é o que ela vai pagar. Então, na letra B, já seria essa resposta, né? Mas qual seria a função, né? Para falar a verdade, eu tenho invertido a ordem. Não tem problema. Qual é a função que expressa o valor cobrado pelo motorista? Então, aqui a gente já pode até observar, pessoal, como é que é aquela função, aquela forma. Qual é a forma lá da função afim, pessoal? Ela é igual ao comportamento que está acontecendo aqui. Então, eu tenho um valor que vai ser aumentado de acordo com uma taxa fixa, né? No caso, é R$3 ao quilômetro rodado. Então, 3 é o nosso A. 3 vezes X, porque esse X é o quê? Que varia. O que é que está variando aqui, pessoal? É o quilômetro rodado. Então, sempre pensem no X como o que é que varia. O que é que altera, tá? Então, o que está alterando é o quilômetro rodado. Então, o quilômetro rodado é o X, tá? Então, não confundam isso, beleza? Nesse caso aqui, professor, só botou 4. Por quê? Já foi um valor dado. Mas esse 4 pode ser 5, pode ser 7, pode ser 20, enfim, pode ser 1, pode ser meio quilômetro, tá? Então, pode ser qualquer valor. Então, o que altera é o que a gente vai colocar como sendo X, tá bom? Pense sempre nisso. Mais um valor fixo que é a bandeirada, que é quanto? R$3,50. Então, esse valor ele não altera, não modifica, digamos assim, não acompanha ninguém, digamos assim. Então, ele fica ali de ladinho, tá? Assim que nem aquele funkzinho lá, de ladinho, né? Então, essa é a função que expressa o valor cobrado pelo motorista. Tá? E todos os mototaxistas aí desse lugar utópico aí. Tá? Beleza? Então, essa é a nossa função, que é uma função afim. Tá? Então, é só lembrar, função de primeiro grau, função afim, você vai ter esse segundo termozinho aí, né? O termo fixo aí, constante, né? Que esse sim não está acompanhado de ninguém. Tá bom? Beleza. Vamos pegar outro exemplo aqui, né? Para ficar melhor ainda, mais entendível. Então, no exemplo 2, uma dona de casa decidiu vender din-din, mas não sabia fazer. Então, ela queria vender, era uma empreendedora, né? E aí ela quer vender din-din, mas ela não sabia fazer. E aí a amiga dela disse que ela lhe venderia o seu estoque por R$200, tá? Então a vizinha ela tinha um estoque, ela não disse quantos din-dins ela tinha nesse estoque, mas ela disse que vendia por R$200. Beleza. Se essa dona de casa, né, for vender o din-din a R$3,25 a unidade, né, quanto ela, para falar a verdade, quantos din-dins, né, no caso ela que teria vendido para começar a ter lucro. Então, quando ela começaria a ter lucro, né? Esse quando seria quantos din-dins ela iria vender para poder ter lucro, tá? Então, o que é lucro, né? Lucro é uma expressão que determina o valor que eu estou recebendo menos o valor que eu investi, né? Então, o valor que eu estou recebendo seria o quê? Quantos din-dins eu vendo, correto? E o valor que eu investi foi justamente os R$200 ali, né? Então, a gente pode expressar uma função baseada nisso também. Então, essa função seria como, pessoal? Primeiro, a gente tem que entender de toda a função o que é que está variando. O valor que varia quem é o quê? Quantos din-dins eu vou vender, tá? Então, eu estou querendo saber justamente o lucro, né? Então, quantos din-dins eu vou vender? Então, é o nosso X. X é o quê? Din-din. Din-din e din-din de comer também, certo? Então, o X é o din-din, tá? Quantos din-dins eu vou vender? Então, pensando na função linear, o valor que eu vou receber por X din-dins que eu for vender
é o quê? 3,25, desculpa, vezes x, tá? Beleza. Só que, para o contexto aqui, né, eu quero que o meu f de x não seja quantos eu vendi, seja o meu lucro. Então, meu lucro vai ser o quê? 3,25x menos quanto eu gastei para comprar um bocado de din-din, que no caso foi 200. Tá? Então, vocês observem pela essa função, né, que se você vender desse estoque aí da amiga dela, né, só um din-din, ela vai estar no prejuízo, né? Se ela vender só um din-din. 2 também, 3 também, 4 também. Mas vai ter um momento que ela vai começar a ter lucro. Quando esse x vezes 3,25, né, for superior a 200, tá? Então, se esse valor for superior a 200, ela vai começar a ter lucro, tá bom? Mas isso daqui é a função que expressa o lucro. Então, o lucro, ele pode ser positivo e negativo, né? Mas quando é negativo, a gente também chama isso de prejuízo, né? Tá no vermelho, digamos assim. Beleza? Então, essa é a nossa função que o exemplo 2 está pedindo. Ok? Certinho? Então, vamos lá. Essa é a função. Ficou claro, pessoal? Então, de novo, né? O lucro vai ser o quê? Vai ser quantos eu vou vender menos quanto eu gastei. Então, se eu vou vender cada din por 3,25, vai ficar 3,25x menos 200. Tá? Esse é o meu lucro. Agora, vamos para outro contexto. Mais uma informaçãozinha aqui. Beleza? A minha amiga me vendeu o estoque dela. Só que depois eu descobri que o estoque dela seriam 65 din-din, certo? Então ela tem no estoque dela, que ela venderia por R$200, 65 din-din. E aí, pergunta para vocês, né? Se vocês fossem esse empreendedor aí, que quer vender os din-din, você compraria esse estoque de 65 din-din por R$200 e começaria a vender o din-din, né? Então, bora usar a matemática para nos auxiliar nessa tomada de decisão também. Então, vamos lá. Se o estoque é de 65 din-dins, isso corresponderia a quantos din-dins que eu deveria vender para começar a ter lucro, tá? E aí, nesse contexto, a gente começa a trabalhar com a equação, tá? Então, o que seria o lucro, tá, pessoal? Nessa função aqui, ó. F de x igual a 3,25x menos 200. A gente pode imaginar que eu só vou ter lucro quando esse valor aí for maior ou igual que zero, né? Ou seja, se esse número aqui, se o f de x for, bora botar maior, né? Porque eu quero só ter lucro, eu quero sair do zero, né? Zero não vou ter nem lucro nem prejuízo, mas também fiquei no nada, né? Então, quando que o f de x é maior que zero? Quando isso vai acontecer? Certo? Então, a gente pode fazer o uso de quê? De uma equação. Então, eu vou igualar a função f de x a zero. E aí, baseado nesse valor, eu vou determinar quantos din-dins eu vou ter que vender para ter lucro. Então, eu vou pegar 3,25x menos 200 e vou colocar aqui, tem que ser maior que zero, tá? Aí aqui eu vou colocar o quê? 3,25x maior do que 200, né? Foi para o outro lado, inverteu o sinal, tá? X tem que ser maior que 200 dividido por 3,25. Beleza, então x tem que ser maior do que 200 dividido por 3,25, tá? Aqui para agilizar, tá, pessoal? Vou utilizar aqui a calculadora. E aí ele deu um valor de 61,53, tá? Então x tem que ser maior do que 61,53. Tá? Como o x é uma unidade, né? Então só vou começar a ter lucro quando o x for igual, né? A partir, né? Ou seja, quando o x for igual a 62. Então, x tem que ser igual a 62
para começar a lucrar. Ou seja, né? Se a amiga, que disse amiga, né? Ela só tem 65 din-dins e eu preciso de 62 para começar a ter lucro. Aí eu pergunto para vocês, pessoas, vocês vão querer andar no sol quente, no pingo no meio-dia, para conseguir ganhar dinheiro aí vendendo din-din, né? Então, não sei você não, mas eu mesmo ia não. Isso, essa história aí, certo? Então é para isso que a matemática ajuda a gente, né? A gente sai dessas furadas aí também. Beleza? Para encerrar, pessoal, essa aula, né, de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o estudo gráfico, tá? Sobre o estudo das funções linear e afim, tá bom? Então vamos analisar aí um pouquinho como é que funciona essa questão de estudo gráfico. Então, o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau é, como eu mostrei para vocês, uma reta, certo? Uma reta que relaciona o eixo x e y, oblíqua, né? Quando a gente fala oblíqua, é que ela não está alinhada nem ao x nem ao y, ela está modificando ali, ela tem um ângulozinho, tá? Então, para a gente fazer esse gráfico, né, basta que a gente encontre pontos que satisfaçam a função. Ou seja, a gente vai chutar valores para x, encontrar valores para y e depois disso fazer a reta, né? Então, ao trabalhar com as funções, a gente vai utilizar o eixo das abscissas para indicar o valor de x, certo? E o das coordenadas, né, o y. Desse modo, a gente pode utilizar essa igualdade que eu falei para vocês no começo da aula. Eu posso dizer que f de x é igual a y, o valor que vai ter ali no valor do eixo das ordenadas, né? Então, fique tranquilo que nessa representação y é uma variável que depende de x. Então, existe o que a gente chama também, pessoal, de função dependente. Então, y é uma função, um valor que depende de outro, tá? Então, no caso, x é a variável e y é a variável dependente. Tá? Então, você não vai, em alguns momentos, você não vai precisar encontrar o y, né? Você vai dar o valor para x e já vai encontrar o y. Mas isso muda, tá? Depende muito do contexto. Vocês podem observar que o que a gente está vendo aqui nas aulas é justamente isso. Num exemplo, num contexto, a gente vai ajustando a função para se encaixar naquele contexto real, tá bom? Beleza. Então a gente viu já, né, como é que a gente pode construir uma função, um gráfico, né, utilizando GeoGebra, mas como é que a gente pode fazer isso no papel também, né? Então, se eu quero encontrar uma função aí, né, um gráfico que represente a função f de x igual a 2x mais 3, como é que eu posso estar fazendo? Tá? Então, o primeiro método é a gente fazer uma tabela com pontos que satisfaçam essa função e interligar esses pontos. Tá? Então, bora fazer esse primeiro método. Deixa eu ver se eu coloquei o passo a passo. Deixa eu colocar o método 1 aqui, um passo. Bem simples. Então, eu vou colocar o que é uma reta, pessoal. Uma reta é uma reta, né? Não precisa, acho que não especificar falar o que é uma reta, não. Mas o que é que eu preciso para construir uma reta? Eu preciso de 2 pontos. Eu consigo fazer uma reta se eu não tiver 2 pontos, tá? Então, nesse método aí, você vai encontrar 2 pontos que satisfaçam essa função. Como é que você faz isso? Você faz uma tabelinha. Então, vou fazer aqui uma tabela de valor de x e valor para f de x. Lembrando, né, que f de x é a mesma coisa de y. Tá no contexto do gráfico aqui, tá? Então, eu vou colocar pontos mais fáceis que me ajudem a encontrar esses valores. Então, um dos pontos mais fáceis eu posso botar x igual a 0. É um valor, né? O x ele pode ser qualquer valor real, né? Então, 0 é um valor real. Então, vou botar x igual a 0. Se o x é igual a 0, qual é o valor do f de 0? Né? Então, f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 3. F de 0 é igual a 3, né? 2 vezes 0, nada. Mais 3, 3. Então, f para x igual a 0 é 3. Vou botar outro ponto aqui. 2.
pode botar 1, pode colocar qualquer ponto. Tá? Eu estou colocando aqui o valor 2, mas você pode colocar outro ponto aí. 2 vai ser quanto? F de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 3, que é igual a 7. Beleza, então aqui eu vou fazer aqui meu gráfico. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Primeiro ponto é o que? 0, 3. Então quando o X for 0, o Y é 3. 1, 2, 3. Então o primeiro ponto seria esse daqui. Certo? Daqui é vou chamar aqui de P1. Aqui P2. Aqui seria o P1. Tá? P2 vai ser quem? 2 e 7. Então, 2 e 7. 3, 4, 5, 6, 7. Então, seria mais ou menos aqui. Ó, tenho 2 pontos. Aí eu vou e faço uma reta. Eu pego uma régua e dali. Certo? Então, isso aqui vai ser a nossa função. Tá? Observem, pessoal, que essa função ela não intercepta aqui a origem, né? Porque eu tenho aqui um valor diferente de 0 para o B, tá? Então, esse é o método 1. O método 2 é encontrar 2 pontos que satisfaçam a equação e traçar a reta. Que é nesse caso aí, né, que eu falei. Beleza. Aqui a gente pode até observar no GeoGebra, né, que tá bem parecido com esse desenho, né? Só que tá mais bonito, né? Porque aqui já tá mais direitinho. Então deixa eu colocar aqui essa função. F de x igual a 2x mais 3. Beleza? Então, funçãozinha igualzinha. Se a gente observar aqui, ó, o ponto que ele está cruzando aqui, ó, é o 3, que é o ponto que eu botei lá. Tá? Então precisa só de 2 pontos para fazer uma reta. Beleza. Outra coisa que a gente também vai verificar em relação ao gráfico, né, de uma função afim, é que a reta eu tenho o alfa, né, o A, que acompanha o x, que a gente chama de coeficiente angular, justamente porque é ele que vai definir a angulação, tá? E o B é um coeficiente linear que mostra aonde vai ser interceptado o eixo Y. Então, se vocês observarem aqui, pessoal, aonde é que a reta interceptou o eixo Y? Justamente no valor que? 3, tá? Então, B ele vai dizer para a gente onde vai ser a interseção da reta, né, da função, no eixo Y, tá? No caso de uma função afim, beleza? E essa angulação vai ser quem? Vai ser o nosso alfa. O nosso alfa que vai determinar essa angulação, né? Se a reta ela é crescente, é decrescente, qual é a angulação que ele vai fazer, tá? Então, a partir desses 2 pontos, né, se eu tiver 2 pontos, eu posso observar qual o valor dessa angulação também. Então, vamos pensar num outro contexto, que é, a pessoa me deu uma representação gráfica e ela me pergunta qual é a função que representa essa reta. Né? Aqui é outro caso, né? Primeiro caso é eu fazer o desenho do gráfico, né, da função, que é bem facinho, né? Então eu vou botar 2 valores ali, encontrar 2 pontos, traçar uma reta, mamão com açúcar, né? Mas, e agora, né, professor? Como é que eu vou fazer isso daí? Me deu um desenho, e aí como é que eu vou conseguir encontrar a reta a partir disso, né? Aqui, pessoal, a gente vai ter que recorrer à trigonometria, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente, mas não se preocupe que a gente vai ter uma aula disso. Por que é que eu estou mostrando aqui? Porque é bom a gente entender que num contexto matemático, né, num campo matemático, eu posso estar trabalhando com vários dispositivos, né, que a matemática também nos dá, né, como trigonometria, como noção de escala, como noção de proporcionalidade. Então, meio que uma coisa vai complementando a outra, tá? Nesse ponto aqui, né, como é que a gente pode encontrar essa equação? Então, tem várias formas de se fazer isso, tá? Mas eu vou aqui mostrar
uma delas, tá bom? Então, a gente pode usar a trigonometria para isso. Eu lembro muito de uma aula, um professor meu que chamava esse método Yoshosho Mishosho. Yoshosho Mishosho, tá? Que é o Yoshosho Mishosho, né? É eu ter aqui y menos y0 é igual a m x menos x0. Ioiô Mishosho, tá? Então, aqui é uma das formas que a gente pode usar para encontrar o coeficiente angular, ou encontrar essa função da reta, tá? Onde o y e o y0 vão ser pontos dados e o x e o x0 vão ser pontos dados. Mas isso tudo se resume em encontrar esse m aqui, tá? Então, bora lá. M, tá? Nessa representação aqui, tá, pessoal? Do Ioiô Mishosho é o coeficiente angular, tá bom? E esse coeficiente angular a gente pode obter utilizando a regra da tangente, tá? Por quê? Eu vou discretizar isso aqui, eu vou isolar esse m para mostrar para vocês o que vai acontecer aqui, ó. M é igual a y menos y0 dividido por x menos x0, tá? Esse é o m, né? Então, se eu pegar o m, isolar esse m vai ser igual a y menos y0 sobre x menos x0, tá? Ok. Se esse carinha aqui, né, desse triângulo aqui, vou botar aqui para ficar mais claro vocês verem, um ângulozinho aqui, né? E eu quero encontrar o valor dessa angulação, que eu falei para vocês, né, que o número que acompanha o x é o coeficiente angular, né? Então, a tangente desse ângulo vai ser determinado pelo quê? Tangente é igual a cateto oposto, que é y menos y0, sobre cateto adjacente, que é x1 menos x0. Tá? Então, a tangente do ângulo θ vai ser determinado por essa relação aí, tá? Ou seja, a tangente de θ é o coeficiente angular. E do Ioiô Mishosho é a mesma coisa, tá? Então, m é o nosso coeficiente angular, tá? Professor, mas ali é y, né? Y1. Mas, nesse contexto aqui, o y pode ser y1, o x pode ser x1. São valores que vão ser substituídos, digamos assim, tá? Então, bora lá. É muita coisa, eu sei, tá? Mas calma, paciência, vai dar tudo certo. Então, de novo, qual o contexto aqui? Foi me dada a reta. Dessa reta, eu tenho 2 pontos. E a partir desses 2 pontos, eu quero encontrar a função que representa essa reta. Essa é a pergunta, tá? Então, como é que você pode resolver essa questão? Você pode utilizar a fórmula da reta utilizando o Ioiô Mishosho, tá? É mais fácil de você memorizar. Beleza, para você agora, né? Como é que eu vou encontrar as coisas? Então, bora ver aqui um exemplo. Vou fazer, eu acho que eu não botei aqui não, eu botei mesmo só para vocês terem uma ideia, mas vamos pegar um exemplo lá dos pontos aqui, ó, que a gente fez agora há pouco. Para a gente ter um exemplo prático disso. Então, ó, vamos dizer que me deram 2 pontos, me deram os pontos 0, 3 e me deram os pontos 2, 7, tá? E a partir desses pontos aí, eu quero determinar a equação da reta. A gente já sabe que a equação dessa reta vai ser 2x mais 3. Mas vamos usar lá o Ioiô Mishosho para ver se a gente chega lá. Beleza? Para se realmente o professor fez um negócio certo, né? Tem pessoal que duvida do professor, né? Acontece, eu quero que vocês duvidem mesmo. Mas a gente erra, tá? O professor também erra. Beleza? Mas não vou nem mostrar essas coisas aqui todo mundo. Foquem no Ioiô Mishosho. Então, bora pegar, né, os pontos que eu falei aqui para vocês, 2 e 3, 2 e 7, e a partir desses pontos vamos ver se a gente consegue chegar à equação da função, tá? A forma da função.
Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui uma outra cor que eu vou riscar aqui. Não importem com o eixo X, Y cortado, só vou só cortar aqui os dados só para a gente poder enxergar como é que a gente vai utilizar os valores x1 e 0, tá? Então, um dos pontos que ele me deu foi 0 e 3, tá? 0 e 3. Então, vamos chamar esses pontos aqui 0 e 3 do x0 e y0, tá bom? Então, o x0 seria 0 e o y0 seria 3. Então, aqui seria o ponto 0, 3, tá? Imaginem aí que esse ponto aí é o ponto 0, 3. A x0 é 0 e o y0, 3. O outro ponto é o 2 e 7, tá? Então, esse ponto aqui seria 2 e 7, tá? Beleza? Então, o x1 é 2 e o y1 é 7. Tá bom? Foca nisso daí. Beleza, bora fazer o uso do Yoyomi Shoshu. Então, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Tá? Vou isolar aqui o m. m é igual ao quê? Y menos y0 sobre x menos x0. Tá? Beleza, então eu tenho aí o m, né? E aí eu vou colocar os valores para y e x. Esse y e x, pessoal, na fórmula aqui de cima, são justamente as nossas variáveis, né? Que a gente vai colocar na fórmula, né? Para encontrar f de x. Mas, como eu quero encontrar qual é o coeficiente angular, eu preciso de 2 pontos. Então, eu preciso de 2 valores aqui. Então, aqui eu vou colocar o y1 e o x1, que está ali na questão que foi dada, né? Então, só a questão de 2 pontos. Então, eu vou utilizar esses pontos aqui. Então, vai ficar como? Quem é o y1? Y aqui no nosso caso é o 7, né? Menos y0. Quem é o y0 aqui no nosso caso é o 3, certo? Então, y0 é 3 e o y1 é 7. Isso dividido por quem? x1. x1 é 2, menos o x0, que é 0. Aqui vai ficar quanto? 7 menos 3, 4, sobre 2 menos 0, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, nosso m é 2. Beleza. Então, vai ficar como? Agora, vamos voltar aqui para cima. Y menos. Quem é o y0? Opa, y0 é 3, né? Igual a m, que é 2, que multiplica x menos x0. Quem é x0? x0 é 0. Beleza? Então, vai ficar y menos 3 igual x menos 0, x. 2 vezes x, 2x. Aqui eu quero isolar o y, porque quem é o y? O meu y é f de x. Y igual a 2x mais 3. Tá? Ou f de x é igual a 2x mais 3. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer o reverso, né? A partir de 2 pontos dados, eu consigo encontrar a função afim, né? A função linear também. Isso aqui também serve para encontrar a função linear. Tá bom? Beleza? Então, aqui é só para vocês terem conhecimento. Mas depois vocês dão uma olhadinha com calma, tá? Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, assim, só para fechar, né? Bora só fazer um estudo gráfico aqui de quais dessas duas funções são crescentes. E aí, pessoal, vocês acham que a função A... Quais são a... Só B? Só A? O que vocês acham? Hein? Nesse caso aqui, pessoal, as duas são crescentes. Professor, mas aqui tem um valor negativo grandão. Não importa. Lembra que a gente falou que a determinação de ser crescente, decrescente, depende de quem? Do valor que está multiplicando o x. Então, se o valor que está multiplicando o x ele é positivo, é crescente. Tá? Então, tanto no A quanto no B, as funções, elas são, os valores que estão acompanhando o x são positivos, logo as funções são crescentes. Tá bom? E no exemplo 2,
pergunta para você determinar a função da equação da reta que passa pelos pontos 1, 5 e 4 e 14. Tá? Então, pessoal, da mesma forma que a gente fez lá no Ioiô Michuchu, bora fazer aqui também de novo, só para ficar mais claro. Tá? Então, eu vou pegar aqui o ponto A. Vou fazer o seguinte, eu não vou colocar o gráfico, depois vocês podem até olhar o gráfico e tudo mais. Mas eu vou colocar nomes aos bois aqui, tá? Então, A é o ponto 1 e 5. Então, nesse caso aqui, que eu vou dizer, né? O x0 é 1 e o y0 é 5. Beleza? O ponto B é o ponto 4 e 14. Então, aqui, o nosso x1 é 4 e o nosso y1 é 14. Tá bom? Então, bora pensar. Peguei só os pontos, né? E coloquei alguns nomes aqui, tá? Que vão me ajudar no uso da formulação lá. Aquela formulação utiliza a relação de trigonometria, tá? Então, não entrei em muitos detalhes para a gente ver isso só na parte de trigonometria. Então, lembra da formulação Ioiô Michuchu. Então, Ioiô Michuchu. Professor, não estou entendendo nada porque falou Ioiô pelo Michuchu. Mas a ideia é um mantra para você lembrar do formato. Então você começa a lembrar do formato usando o mantra, tá? Ioiô Michuchu. Beleza? Então vamos isolar o M. Então M é igual ao quê? Y menos Y0 dividido por X menos X0. Para encontrar o valor do M, a gente vai colocar outros valores aí para o X e Y. Não vou deixar eles aleatórios. Vou colocar um valor fixo. Então, vou botar aqui X1 e Y1 aqui. Beleza, agora é substituir. Y1 é quem? 14. Y0, 5. Sobre X1, 4. Y1... Opa. Certo. X1, 4. Y0... X0, 1. Tá? X0, 1. Beleza? Que vai ficar como? Vai ficar 14 menos 5, que é 9, sobre 4 menos 1, que é 3. Então, M é igual a 3. Beleza. Agora eu vou jogar aqui na fórmula, na equação. Então, vai ficar Y menos Y0, que é 5, igual a M, que eu acabei de descobrir que é 3, e multiplica X menos X0, que é X0, 1. Tá? Então vai ficar Y menos 5 é igual a 3 vezes X, 3X, menos 3 vezes menos 1, que é menos 3. Jogo o menos 5 para o outro lado, né? Então vai ficar Y é igual a 3X menos 3 mais, né, muda o sinal, 5. Y é igual a 3x mais 2. Então, eu tenho essa função aqui, ou f de x igual a 3x mais 2. Tá? Bora ver se realmente está certo isso daqui no GeoGebra, né? Então, vamos pegar aqui esses pontos. Vou pegar aqui, colocar aqui do ladinho. Vou apagar isso aqui só para não ter poluição. Então, eu vou ter dois pontos, né? O ponto A é o ponto 1 e 5, tá? O ponto B é o ponto 4 e 14. E a nossa função f de x é igual a 3x mais 2. Então, bora lá. Ó, ponto A passou. Ponto B, será que passou? Ponto B passou. Então, se eu construir uma equação, uma função que passou pelos dois pontos dados, sucesso. Beleza? Então tá correto. Ok? Beleza. Agora que entendi, ficou. Né? Então, pessoal, agora faz o seguinte. Então, como de praxe, eu vou dar aí um tempinho para vocês fazerem o quiz no final da aula. E a gente vai comentar daqui a pouco, tá bom? Então, pausem o vídeo, tentem fazer aí o quiz
e eu vou abrir aqui a tela para a gente fazer a correção, beleza? Ok, pessoal, então aqui, bora ver aqui o resultado, né, das questões, tá? Então, na primeira questão fala o seguinte, o ponto, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Então, a primeira questão fala, o ponto menos 5 e 2 está localizado em qual quadrante? Então, você vai lembrar, né, dos valores, né? Pensa nos eixos, né, x e y, e pensa nos valores. Então, se o valor primeiro é negativo e o segundo é positivo, significa que o que? Está no segundo quadrante, tá? Lembrem-se disso. Na questão 2, ele fala o seguinte, f de x é igual a menos 5 menos x. Qual o valor de menos 3? Nesse caso, pessoal, é simples. Você só vai substituir o x por menos 3. Então, se você pegar menos 5 menos menos 3, vai dar o quê? Menos 5 mais 3. Então, menos 5 mais 3 é igual a menos 2, né? Eu vou subtrair, mas vou ganhar o sinal do maior. Então, como menos 5 o 5 é um valor maior do que 3, né? Ficou menos 2, tá? Então, cuidado com esses sinais aí que pega. Beleza? Na terceira questão, ele mostra aí, né, uma expressão algébrica e pergunta a qual valor vai corresponder no gráfico, tá? Pessoal, aqui é a análise relacionada à análise gráfica, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai observar aí, olha, se o número que está acompanhando o x é negativo, que no caso que a gente pode imaginar como sendo menos 1, né? Se ele é negativo, significa o quê? Que a função ela é decrescente. Se ela é decrescente, eu já vou ficar entre dois, né? Ou entre esse, tá? Então, eu já elimino essas duas alternativas aqui. Fico só entre essa e essa. Só que aqui é uma função afim. E o que a gente acabou de falar sobre função afim? Que o valor que está aqui sozinho é o valor que ele corta o eixo y, né? A gente falou isso. Qualquer coisa, volta que tá certo. Então, como esse valor aqui é o valor que corta o eixo y, o 3 está localizado aonde? É a parte de cima do y, a parte de baixo do y? A parte de cima do y, tá? Então, o correto seria essa alternativa aqui, tá? Beleza? Então, lembrem-se dos valores que estão acompanhando o x, né, ou não, que isso vão impactar justamente na análise gráfica, tá? Na quarta, pergunta o seguinte, assinale a única função que não é afim, tá? Então, para ser uma função afim, eu só posso ter o x multiplicando por um número e um cara sozinho, né? Mas pode acontecer também desse cara sozinho ser zero, né? Eu não vou ter a função afim, mas eu vou ter uma função linear. Mas também é considerado afim, tá? Não é uma restrição o b ser diferente de zero, tá? B pode ser zero também. A única coisa que não pode ser zero é o número que multiplica o x, tá? Então, toda função, a gente pode imaginar o seguinte. Toda função afim é uma função linear, mas nem toda função linear é uma função afim, por exemplo, tá? É assim? Pode ser que sim. Então, nesse caso aqui, eu só tenho uma função que ela é quadrática, tá? Então, x ao quadrado. Na nossa função afim não tem nenhum x ao quadrado. Então, o correto aqui, tá? O correto na alternativa aqui seria 2x ao quadrado, porque isso aqui é uma função de segundo grau, tá? Que a gente vai estudar aí na próxima aula. E, na próxima semana, né? E o quinto, né, fala o seguinte, qual dessas funções é a função crescente? Ora, função crescente é uma função que tem um x lá, né, e esse x está sendo multiplicado por um valor positivo. Aqui eu não tenho x, aqui o valor que está multiplicando por x é um valor negativo, aqui também é, e o único que está com um valor positivo é o 4x menos 10, essa função. Beleza? Ok? Então, pessoal, por hoje é só, né? Por essa aula é só. Estudem, façam atividades do formulário, tá? Todas as informações estão no site do curso, tá bom? Então, vão verificando por lá. Qualquer coisa, se aparecer uma dúvida, né? Eu vou estar postando por lá também ou com informação do tipo. E amanhã é a nossa aula ao vivo, tá? Então, não percam a nossa aula de amanhã. Vai ser bastante legal, tá bom?
Então, bons estudos e até amanhã. Valeu!